Muito obrigada, Carmen. O grilo ele vai ficando ali no fundo, né? Assim, a gente vai adaptando ele, porque é difícil perder a atenção quando você fala de coisas tão importantes, tanto de uma perspectiva teórico-política, acadêmica, quanto na prática, como que isso se coloca na prática. Você traz iniciativas, você trouxe um rol de iniciativas. Talvez o pessoal, eu não vou me delongar muito, eu tenho minhas dúvidas, mas já vou abrir para o pessoal também, tanto falar sobre suas iniciativas, quanto também tirar dúvidas dessas que você trouxe. Achei os seminários muito interessantes. Acho que é uma coisa que a comunidade, em algum momento, a gente pode pensar em absorver, então acho que a gente mesmo aqui vai, né, vai se contaminando, e a ideia é que seja isso mesmo, para a gente pensar em que medida do que você traz a gente pode incorporar um pouco na nossa prática, né? Dentro da comunidade de práticas, a gente tem um pouco de participação social com o Movimento Nacional de População em Situação de Rua. A gente teve uma presença muito forte do Wilson Torres, do Rio Grande do Norte, que também fez parte da comunidade de práticas do Rio Grande do Norte. Assim. Mas como que a gente consegue fazer um diálogo mais constante? Eu acho que essa constância ela é muito importante, que ela não seja só em momentos pontuais, né? Mas que seja parte da equipe, que seja parte da produção do conhecimento, como algo sistemático. Você me provocou muito nesse sentido. Então, pessoal, gostaria de agradecer a participação de quem está aqui. Hoje a gente está aí com algumas pessoas que também fizeram parte da comunidade de práticas, a Leslie, lá do Mato Grosso do Sul, o Diogo, que participou com a gente, teve uma participação muito importante aí no nosso primeiro encontro da relação SUS e SUS. Tem um pessoal do Piauí que estava interagindo aqui, da comunidade de práticas do Piauí, né, Emanuele, Paulo, Liana, que era a nossa mediadora lá do Piauí. Então, obrigada aí pela participação de vocês. Hoje a gente também deve ter uma fala aí do pessoal do Projeto Atenda, que foi um projeto que foi mencionado aqui também, que é com profissionais de psiquiatria e equipes de assistência social. Então, a gente também tem uma expectativa aí da fala do pessoal para falar um pouco desse projeto lá no Mato Grosso do Sul. Eu vou acender a luz, Julia, porque escureceu aqui fora, está ficando escuro aqui, só um minutinho. Tá. Fabiana também, inclusive, né? Fabiana aqui do Espírito Santo também. Essa constância deve ser sistemática, fazer parte do pilar da educação permanente para os profissionais envolvidos no cuidado com o Pop Rua. Muito interessante, viu? Pessoal, eu vou abrir, então, para a gente compartilhar. Quem quiser falar, tanto tirar dúvidas com a Carmen sobre algumas das iniciativas que ela trouxe, né, de arte-terapia, de agentes educadores, de direitos humanos, máscaras para quem, que foi mais focado na pandemia da Covid-19, ou para falar das próprias iniciativas, a gente faz esse convite aí para vocês, depois dessa maravilhosa apresentação, e vamos aproveitar esse momento tão rico. Fiquem à vontade. Legal, que o grilo fica realmente assim. O grilo da Carmen. Melhor, ela vende grilo para depois poder trabalhar, né? Ela fica com esse grilo, as pessoas ficam perturbadas, vão procurar o psiquiatra. Não estou brincando, Carmen, mas olha, eu fiquei muito atento a uma coisa, e aí eu vou me aproveitar aqui, estou olhando para ela aqui, para a Elisângela, de Três Lagoas, que trouxe uma questão, colocou aqui, tudo bem, Elisângela, que colocou aqui a questão da vacinação, né? Do quanto que a equipe implementou a questão da vacinação. E aí fiquei pensando muito uma coisa que você trouxe, Carmen, o quanto diria, impossível pensar em saúde mental sem pensar em atenção integral, né? Antes de qualquer coisa, a gente precisa pensar em atenção integral. Pensar em integralidade é pensar a saúde mental quando a gente está... E aí vou pensar duas tecnologias que você trouxe, né?
de escuta e acolhimento. E aí, o quanto que escuta e acolhimento não são naturais do humano, né? Não é de gente do bem, de gente legal, são técnicas, como você colocou, são tecnologias que a gente treina, né? Que a gente vai treinando ao longo da carreira. E o quanto que o processo de vacinação, né? Tem a ver com isso, com escuta, acolhimento, a possibilidade de vínculo, e que isso tem tudo a ver com atenção psicossocial, com saúde mental, com pensar adesão a propostas de cuidado. Então, um conjunto grande de coisas que você colocou aqui, estou me falando um pouco do que a Elisângela escreveu ali, do que ela colocou, para reforçar essa dimensão que você trouxe, né? Do quanto que a saúde mental está absolutamente interligada, imbricada com a atenção integral. A gente não separa essas coisas, né? E só para seguir provocando aqui os colegas, uma coisa que a gente discutiu muito nas disciplinas do NUPOP, né? Do mestrado e do doutorado do IMS da Fiocruz Brasília, com a professora Roseli Pinheiro, que é a ideia do cuidado com o ator. Então, você também trouxe aqui essa dimensão, né? O quanto que para pensar o cuidado é fundamental pensar a ideia de evidência, mas também a ideia de quais são os valores que a gente defende com a nossa clínica. E isso traz sempre a dimensão de pensar a clínica no seu lugar da dimensão política e do quanto composição com o processo civilizatório. O quanto que a gente quer, com as nossas práticas, defender um conjunto de ideias. Então, pensar saúde mental e pensar serviço de baixa exigência, né? Pensar a redução de danos como uma ética, todas essas coisas que são balizadoras da atenção integral, né, que são balizadores da atenção primária, que tem que ser orgânico a trabalhadora e a trabalhadora do consultório na rua, por exemplo, o quanto que está envolvido com saúde mental até o caroço, né? Sem a gente precisar ter que ficar falando de saúde mental e sem a gente acreditar que tem que falar de especialista, né? Quando a gente fala a gente já sabe disso, falei hoje de manhã, numa outra atividade, nós já sabemos que as pessoas que vão se beneficiar de um CAPS é aproximadamente 3% de humanos que têm sofrimento mental grave, severo e persistente. Não estamos falando mais do que isso, né? Se eu estou falando para pessoas que têm problema com álcool e outras drogas, eu estou falando de 10%, 12% de humanos. A maior parte das pessoas que estão em situação de rua, inclusive as pessoas que têm, boa parte das pessoas que têm problema com álcool e drogas, não é para o CAPS-AD, é para ficar no consultório na rua, né? E o quanto que a gente precisa de todos esses elementos que você trouxe para pensar a ideia do compartilhamento muito mais do que a ideia do encaminhamento, né? Quem está na saúde, quem está na atenção primária, que é do lugar onde a gente fala, a maior parte de nós, quase nunca vai usar o termo, a palavra encaminhar tem que arranhar a nossa garganta, né? Ela precisa sair com dificuldade, porque o que a gente faz é compartilhar, o que a gente faz é atender. Então, várias coisas que você trouxe aqui, achei que era interessante para dar um pontapé aqui nessas provocações que você colocou, tentando fazer outras para ouvir os colegas e pensar as práticas aqui. Temos a Pitya de Goiânia, enfim, que está também conosco na relação do NUPOP já há muito tempo. E só para provocar e dividir, assim como a Júlia, algumas provocações que surgiram em mim a partir da sua fala. Eu vi que o pessoal colocou no chat assim, a questão da constância da relação também com as pessoas em situação de rua, e eu entendo que, em termos de resultado em saúde mental, esse tipo de relação, na minha prática, assim, tem efeitos mais positivos e duradouros do que a própria intervenção, entre aspas, psiquiátrica, né? Porque o cuidado, muitas vezes, a gente repete a situação de opressão, de que eu sei e você não sabe. Isso não traz essa visão emancipatória da pessoa, né? E muitas vezes, quando a gente trabalha junto com a pessoa, refletindo sobre as problemáticas, né? Isso traz uma mudança da visão dela também para ela mesma, isso enriquece a gente também, porque a gente não fica sobrecarregado tendo que resolver o problema do outro, a gente tem um problema que a gente vai tentar resolver junto. Então, eu acho que a gente explorar essas formas de engajamento, de participação, eu acho que é um caminho muito importante para trabalhar a saúde mental da população de rua.
Pessoal, ó, já começamos aqui com as inscrições, então, assim como o Diogo, eu peço para os demais levantarem a mão para fazerem suas falas. Eu vou silenciar quem não tiver no momento de fala, mas ou vocês podem colocar no chat também, que a gente vai seguindo na ordem. Joia? Eu já estou aguardando também uma hora Elisângela aí, trazer um pouco, mas enfim. Isso, boa. Tá, mas vamos começar aí com Diogo. Boa noite. Já dou boa noite pedindo desculpas aí pela falta da câmera. Ela sofreu um pequeno acidente recente, não vai poder colaborar com a gente hoje. Mas uma coisa que me passou muito pela cabeça durante toda a discussão é exatamente como que a gente consegue instrumentalizar não só os próprios profissionais, mas também a própria rede, né, a partir de fluxos, a partir da composição de procedimentos que vão ser tomados para que a gente consiga fazer essa sistemática de compartilhamento, né, em detrimento de uma lógica de encaminhamentos e contra-encaminhamentos, que nunca funcionou, por sinal, né? O contra-encaminhamento, a contra-referência, acho que talvez seja o maior mito a nível de produção de saúde que a gente conseguiu produzir. O que eu acho muito complicado é porque necessariamente você tornar este cuidado de fato integral necessariamente envolve atores outros da rede sobre os quais a gente tem governabilidade ou muito baixa ou nula, né? E não infrequentemente a gente se esbarra no que eu chamaria de negativa da equidade nesse sentido. A falta de percepção destes outros atores da rede de que estamos falando de situações que têm as suas especificidades, que por esta razão precisam ser conduzidas de maneira específica, principalmente quando a gente fala nessa sistemática de um compartilhamento do cuidado de fato. Eu acho que eu ainda vejo a rede, por mais que a ideia dessa organização em rede já não seja tão nova mais, mas eu acho que há muitos e muitos pontos da rede, principalmente na atenção mental, na saúde mental, atenção à saúde mental, que ainda não conseguem fazer, né, a adaptação dos seus fazeres, das suas habilidades, da maneira como elas organizam seus serviços, para que a gente tenha um cenário que seja adaptável ao que a gente tem de fato como necessidade, né? Eu imagino que incidir sobre isso passe necessariamente por educação e saúde, né? Mas também imagino que uma realidade com alguns esforços do ponto de vista da gestão dessa rede. Sei que há lugares onde isso acontece melhor, sei que há lugares que não, mas eu também acho que acaba facilitando muito que esse processo ocorra de uma maneira mais orgânica, né? Acho que foi uma coisa que eu fiquei bem pensativo. A falta de percepção da rede de que a gente precisa, para além dessa integralidade garantida por essa condução compartilhada, ter também um olhar equânime e entender que não vai ser o fluxo né, que a gente vai usar. Eu sei que talvez Marcelo fique bravo comigo, porque ele pontua sempre o quanto somos espelhos, né, de outras equipes de atenção primária que atuam em locais fisicamente delimitados. Mas eu acho que há também particularidades do nosso processo, né, no cuidado da saúde mental, que a rede precisa compreender como particulares, né? Acho que é isso. Diogo, e eu já faço essa orientação para os demais, se apresente. Diga de onde você fala. Verdade, perdão, eu sempre faço isso, deixo por último. Meu nome é Diogo, eu sou médico do consultório na Rua de Vila Velha, Espírito Santo.
Joia, obrigada, Diogo. A gente passa para Elisângela, Carmen, aí a gente bate a bola, joga a bola de novo para você, para a gente ir fazendo esse jogo aqui. Boa noite, pessoal. Meu nome é Elisângela, sou enfermeira, coordenadora do consultório na rua aqui em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Aqui nós fazemos um trabalho bem bacana. Primeiramente, nós temos uma equipe multidisciplinar que aí consiste em médico, psicólogos, enfermeiro, assistente social, técnico de enfermagem, auxiliar bucal. O que nós usamos muito aqui, em primeira mão, é a empatia. Porque muitas pessoas, até na rua, elas não sabem que essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, em situação de PSR, elas têm uma equipe que presta serviço, que cuida dessas pessoas. Então, muitas delas vêm até a gente e falam assim, nossa, mas aquela pessoa está jogada ali na rua, ninguém faz nada. Fala, opa, peraí, tem quem cuida delas sim. Só que nós não podemos obrigar elas a saírem da rua. A rua é o lugar onde elas se encontraram para sobreviver ali. Mas nós vamos até ela, ofertamos o SUS até elas, assistimos essas pessoas e criamos um vínculo com elas, tanto que a vacinação em massa, ela foi introduzida esse ano, né, durante o período agora da minha gestão. Por ter um tempo aí de experiência em vacina, conversei com a Secretaria de Saúde, vi o que eles achavam, eles falaram, é bacana, né? Então vamos seguir para frente. E foi algo que deu muito resultado, eles aceitaram bastante, não só a vacina de Covid, mas como a vacina da influenza, como a vacina de rotina hepatite, antitetânica. Aí nós observamos também os pacientes que são imunossuprimidos, a carga viral, como que está, se eles devem ou não tomar a vacina que contenha vírus vivo. Então, eu me dedico muito, né, junto com a equipe, a gente está estudando tudo isso, e nós não entregamos a carteirinha de vacina para eles, não. Nós deixamos no prontuário, porque nós sabemos que eles podem vir a perder, assim como perdem documentos, para saber também o aprazamento, quando eles vão tomar a próxima dose. Em novembro, agora, Novembro Azul, nós fizemos uma ação, foi no Centro Pop, aqui em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, onde nós colocamos musicoterapia, caixas de som, perucas azul, bolo azul, foi coleta de PSA, foi orientação, foi teste rápido, foi vacinação, foi consulta médica, eles amaram. Gente, é algo assim, da gente olhar para eles com um olhar de empatia, eu no lugar do próximo. Então, quanto mais nós trazermos esses pacientes para nós, mais vínculo nós vamos ter com eles e mais metas nós vamos alcançar, né? Porque muitos deles têm vontade de sim voltar para a família, mas tem medo da aceitação da família. É aí que entra a nossa parte da nossa saúde mental, né? Para nós oferecermos um bom serviço para eles, nós temos que estar preparados para isso. Então, por isso que eu estou aqui, né, nessa noite, né, assistindo aí a nossa querida Carmen falando, que foi uma apresentação maravilhosa, que eu estou aqui anotando tudo aqui, o que eu posso utilizar com eles, o que eu posso falar com eles, falar para a nossa equipe. Carmen, está de parabéns, falou muito bem. É de pessoas assim como você, como pessoas que estão aqui, pessoas que têm amor no coração, têm empatia com o próximo, que o Brasil necessita. Que nós necessitamos para continuar o nosso serviço, para ele render, para ele ir para frente. Né? É isso aí que eu quero deixar para vocês. Empatia sempre, gente, porque não é fácil, mas também não é impossível. Valeu, pessoal. Obrigada, Elisângela, obrigada, Diogo. Provocações, né, ali, tanto no campo da gestão e de uma organização mais estruturada em rede, quanto no âmbito da relação, do encontro ali, né, dos pequenos encontros do dia a dia, do cotidiano do trabalho. Carmen, fique à vontade para fazer
né? O que você acha, o que você pensa? Sobre um pouco que a Elisângela trouxe, eu acho que trabalhar com outras linguagens, né? Trazer a música, trazer a cor para as ações, eu acho que é um caminho muito interessante, e na promoção da saúde, eu acho que tira o peso também do trabalho com pessoas em situação de vulnerabilidade e no limite, né? Porque na arte a gente consegue enxergar além do que falta, né? Na arte a gente consegue entrar em contato com sonhos da pessoa, com aspectos que não são da carência, mas de experiências vividas. A própria pessoa consegue se conectar com isso, que às vezes o sofrimento ali não permite. Então, eu acho que trabalhar com outras linguagens, trabalhar com a música e trabalhar com a arte é um caminho muito importante, que eu recomendo fortemente, porque eu acho que tanto é importante para quem recebe, né, para quem está recebendo o serviço oferecido, como para o profissional é uma ferramenta que também tira um pouco o peso do trabalho. É possível a gente se divertir, né? É possível a gente dar risada junto. Eu acho que isso é essencial para a nossa saúde mental, né? E aí, comentando um pouco o que o Diogo trouxe, é muito difícil mesmo, mas eu acho que a rede ela precisa ser tecida, né? Tecida com as pessoas, e no contato, no convívio, e às vezes não, se não vai por bem, vai por mal, né? Por isso por mal, vai a força, né? Por isso a importância da gente estar em espaços públicos, junto com as lideranças ou junto com representantes que possam dar uma incentivada em abrir certas portas, né? E nesse sentido, eu acho que uma outra experiência que é de alguns territórios aqui em São Paulo, que é dos fóruns de saúde mental, onde as pessoas participam e discutem as questões do território, poder trabalhar com fóruns de discussão das questões da rua, trazendo representantes dos vários setores. Acho que é um caminho para a gente começar a tecer essa rede, né? Espero que isso faça sentido. Eu queria aproveitar essa fala da Carmen para a questão dos fóruns, algo também que o município do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, experimentou durante muito tempo. Eu estava conversando com o Trino, nosso querido Trino, e disse que nesse momento não tem a mesma vivacidade que tinha enquanto eu ainda estava na rede. Mas a cidade do Rio de Janeiro aproveitou durante muito tempo o edital do Ministério da Saúde para o fomento aos supervisores de CAPS, e fazia uma dobradinha. O supervisor do CAPS, ele, em uma quinzena, supervisionava o CAPS, numa outra quinzena ele fazia o que se chamava de fórum no território, que é muito semelhante a isso. E que é importante só fazer uma diferença. Assim. Não é um fórum para garantia de direitos humanos, no exemplo do Rio de Janeiro. Não era um fórum para discussão de direitos humanos, não era um fórum para discussão das questões da população em situação de rua de maneira genérica. Era um fórum do território para discussão dos casos de saúde mental. Entre eles, né, claro, muitas vezes era, por conta da questão da vulnerabilidade, casos de pessoas que estavam em situação de rua. Então, aparecia o psicólogo do NASF, o médico de saúde da família, o psiquiatra do CAPS, o psicólogo do CAPS, a pessoa que trabalha da equipe técnica do CREAS, assistente social, psicólogo do CREAS. Todo mundo se reunia em torno de um objeto, um caso, e ao discutir o caso, e aí estava escutando o Diogo falar, e as questões que ele traz são muito pertinentes, né? E aí esse é um aprendizado que eu acho que, no meu caso, se deu sobretudo quando eu me vi apoiador institucional. Quando eu era apoiador matricial, isso não me era tão presente, mas quando eu virei apoiador
institucional, que eu precisava implementar a política pública pelo Ministério da Saúde, ficou muito claro para mim o quanto é absolutamente fundamental para se fazer qualquer estratégia de transferência tecnológica, você ter o mesmo objeto. Você ter algo para o qual todo mundo olha. No caso desse fora era o caso. Então, você tinha um caso concreto de uma pessoa, de uma mulher, de um idoso, de um adulto, de uma criança, de uma família, para o qual todo mundo convergia, CREAS, CRAS, Centro Pop, CAPS, todo mundo olha para aquilo, cada um tece o seu olhar, né? Cada um coloca a sua perspectiva, cada um coloca o que é possível fazer, faz-se uma pactuação, e aí tem uma coisa que é muito legal, que é o constrangimento público, né? Porque aí todo mundo precisa, num fórum aberto, dizer a minha função é essa. Quando não diz, o outro serviço diz. Marcelo, não dá para fazer aquilo lá, não? Carmen, tu não consegue fazer aquilo outro, não? Júlia, é aquele negócio que não era para você fazer isso, não, Júlia? E aí você tem uma coisa pública, aberta, transparência total, onde o sujeito, até para dizer que não vai fazer, precisa ter coragem. Para dizer, não, não. E se for o caso, dizer assim, olha, não dá para o CAPS fazer nesse momento, porque nós estamos sem um psiquiatra. Temos um outro médico aqui que, matriciado por um psiquiatra que está num outro serviço, consegue fazer. Então, você consegue articular a rede a partir de um objeto, não a partir de abstrações, assim, de precisamos de um psicólogo, precisamos de um assistente social, para quê, como, em que circunstância. Então, essa questão dos fóruns ela é muito legal. Eu queria aproveitar e trazer uma mensagem da nossa querida Marta Marques, coordenadora das equipes de consultório na Rua do Bom Parto, que trouxe uma mensagem aqui, na verdade, mais que só uma mensagem, né? Então, ela me mandou no Zap, porque não estava conseguindo colocar, imagino que ela esteja no celular, seja mais difícil para o YouTube. Eu mesmo não consigo colocar no YouTube, porque tem que ter conta, enfim. A figura do agente de saúde, com a vivência de São Paulo, são acolhedores e fortalecedores de vínculo entre as pessoas em situação de rua, e os quais favorecem, além do processo de vinculação, o processo de reflexão de mudança de vida, contemplando, novas perspectivas de aproximação familiar, inserção no mercado de trabalho e saída da situação de rua. Em São Paulo, tivemos menos de 50 mortes e uma realidade com mais de 30 mil pessoas em situação de rua, devido à atuação diária, de equipes e a importância do agente em saúde. A Carmen fez também uma revisão que ela apresentou num fórum, que está gravado, inclusive, está disponível, que era o seminário da revista Traço. A Carmen apresentou uma revisão de literatura sobre atuação entre pares, que ela comentou aqui, e nesse seminário ela faz uma apresentação um pouco mais pormenorizada, tem mais fôlego para falar disso, falando da atuação entre pares, aqui sublinhado pela Marta na atuação dos agentes de saúde de São Paulo, né? Devido à atuação diária das equipes e à importância do agente social, mesmo com toda a carga de dificuldade que ele traz para a rua. E esse finalzinho, tanto a minha querida Carmen quanto a minha também querida Marta, sabem que essa experiência de São Paulo precisa de uma sustentação. Eu mesmo já fui muito crítico a minha experiência no Rio de Janeiro. Eu estava lembrando disso hoje com o meu querido Rodolfo, que trabalhou comigo na equipe do Rio de Janeiro, que não tínhamos uma estratégia de sustentação. Então, as pessoas que estavam em situação de rua, vieram de situação de rua e participaram da equipe, que foi a primeira equipe de consultório na Rua do Rio de Janeiro, onde eu trabalhei, 2 pessoas tiveram muita dificuldade, uma delas foi a óbito, inclusive, por conta de voltar a lidar com o cenário da rua, né? Eu tenho uma experiência também na revista Traços, acho que boa parte das pessoas que estão aqui sabem disso, onde a conexão com o mundo do trabalho é algo que também vulnerabiliza a pessoa que está em situação de rua, no caso da revista Traços, né? Porque ele precisa ter um outro vocabulário, um conjunto de recursos que ele aprendeu na rua, ele passa a não ter mais como usar estando como vendedor da revista Traços, né? Então, na experiência de São Paulo, há um acompanhamento desse trabalhador, do agente social, que dá mais sustentação para essa experiência, para o retorno da experiência da rua. E a Marta fecha com agradecer a Carmen por levar as equipes de São Paulo, as equipes do Bom Parto e a própria Marta, em todos os cantos, e nos sentimos mais que representados em todos os cantos por ela.
Obrigada, Marta. Agradecemos a participação da Marta aí, pela voz do Marcelo. Gente, alguém mais gostaria de falar? Assim, a gente sabe que tem algumas iniciativas que podem ser interessantes e que em algum momento elas foram trazidas, né, em algumas falas, e a gente não queria perder essa oportunidade do pessoal trazer um pouco aí de outras experiências também. Júlia, só uma coisa que eu lembrei agora que eu acho que é importante, pensando nesse cuidado compartilhado, que eu acho que é relativamente simples, mas é essencial nas internações, principalmente as internações por questões de saúde mental, que o consultório na rua siga acompanhando essa pessoa quando está internada. Assim, a nossa experiência é de que se a gente faz esse acompanhamento, esse cuidado, mesmo quando a pessoa está internada, com visitas, por exemplo, e faz esse processo de alta como um processo de alta responsável e, e apoiado pelas equipes de consultório na rua, o resultado a médio prazo é muito melhor do que embora a pessoa internada, nos casos que tem essa necessidade, a presença do consultório na rua é fundamental no acompanhamento, assim, da nossa experiência, né? Isso conecta um pouco com um comentário que a Fabiana Turino, que foi nossa mediadora lá do Espírito Santo, havia falado, né? Cuidado não é só encaminhar, passar para frente. Isso é um problema que conecta também com um pouco. Eu acho que o pessoal do Espírito Santo está bem mobilizado em relação a isso, que é como a rede, olhar para a rede em si, né? Como que essa rede consegue estruturar formas. Diogo, você me corrija se eu estiver fazendo alguma interpretação equivocada, apesar de saber que tem uma provocação muito forte da presença da gestão, né? Mas como que a rede consegue se articular, como que a rede consegue pensar formas estruturadas de atuação para que isso não seja apenas iniciativas de um grupo acadêmico com algumas equipes, ou que seja, mas que seja um padrão, que seja uma norma de atuação, né? Mas que também acho que vai a partir dessas iniciativas também, a partir do momento que a gente mostra algumas práticas, a partir do momento que a gente começa a identificar algumas práticas justamente na ausência de algo que seja mais orientador, ou um fluxo bem estabelecido, mas que as pessoas usam a criatividade no dia a dia para desenvolver formas, para conseguir avançar, fazer um trabalho, apesar dos desafios, e aí a gente tem algo que é importante, que é conseguir avançar, mas aí também tem outro desafio, como conseguir pautar isso politicamente falando, né? Júlia, desculpa. Diga, Tiago. O pessoal tem duas pessoas com a mão levantada, mas antes eu queria só fazer um paralelo com o nosso primeiro encontro, porque eu estava lembrando, Carmen iniciou falando das dificuldades, né, de fazer solicitação de serviço, de como era difícil encontrar as pessoas, de toda essa dificuldade em relacionar o mundo profissional e o mundo acadêmico, que é realmente muito complicado. E a Carol, no primeiro encontro sobre relação entre SUS e SUAS, ela fez um relato também exatamente sobre essa dificuldade dos profissionais conseguirem executar suas atividades enquanto profissionais. Então, ela dizendo, é muito mais fácil, às vezes, eu, enquanto pessoa comum, chegar e fazer a solicitação de serviço para atender meu paciente do que enquanto profissional do SUS e SUAS fazer a solicitação. Então, só queria fazer esse apontamento porque eu acho que conversa muito o que Carmen falou hoje, o que Carmen trouxe hoje, com o que a gente já debateu no primeiro encontro. Então, isso é bem interessante, a gente está bem alinhado e mostra que é necessário
esses grupos de conversa, é necessário esses diálogos e é necessário também que a gente, num próximo momento, comece a pensar em trabalhar em ações, em trabalhar em fluxos, em trabalhar em processos que consigam disseminar, compartilhar, padronizar essa atuação. É isso, Carmen, parabéns a todos que estão se posicionando aí. É riquíssimo o encontro. Obrigado. Tiago, aproveita e se apresenta. Ah, perdão. Meu nome é Tiago, eu sou parte integrante aqui da comunidade da Compeps, estou aqui de Pernambuco. Não trabalho com tema, trabalho com a parte mais de informação, gestão de informação e de conteúdo, mas por causa da Compeps eu tenho estudado um pouco mais sobre todo o tema que vai sendo trabalhado aqui e tem sido uma experiência incrível. Tiago é responsável pela nossa gestão de conteúdo, tanto no site quanto, né, nas divulgações que a gente vai soltando, nas nossas redes, lá no YouTube, enfim. Então, Joyce, lembrando, Joyce também se apresente, e eu passo depois também para o Diogo. Olá, boa noite a todas e todos. Sou a Joyce, eu sou psicóloga do consultório na rua de Joinville, Santa Catarina. Carmen, eu não consegui pegar direito, peguei o finalzinho de vocês, que eu estava em atendimento, sou psicóloga clínica também. Mas depois eu vou atualizar, né? Queria compartilhar com vocês algo que eu tenho visto nesse tempo todo de acompanhamento consultório na rua. Uma professora minha que falou que é a cereja do bolo, Joyce, que é uma paciente minha que falou, uma usuária que a gente acompanhava, e ela falou assim, a saúde mental, o que era saúde mental para ela, o que era saúde? Aí ela falava assim, a saúde é fazer coisa bacana, é poder passear, é poder ir para a praia, é poder ficar de boas, é não se incomodar muito, conversar com as pessoas. E aí ela foi trazendo aquele conceito de saúde que a gente idealiza, e aí a cereja do bolo, né? É o que a gente pensa em discutir, quando a gente pensa em discutir saúde mental, no que a gente vai falar para além da doença, da patologia. Acho que isso é uma coisa assim, só para contribuir e reforçar aquilo que já é bastante dito por nós. Mas eu acho que eu queria compartilhar um processo que nós tivemos aqui, logo na implantação do consultório na rua, que deu muito certo, na questão de que acaba refletindo na saúde mental, que eu acho que é o que o pessoal, que o Marcelo fala dos fóruns, né? Fala de discussão. A gente fez um mapeamento da nossa rede de atuação e marcava encontros, a gente chamava até de reuniões, mas encontros de rotina para discutir isso, para discutir casos, né, específicos. A gente conseguia ver que nesses processos de discussões com o pessoal do HIV, com o pessoal da tuberculose, a gente não vai falar sobre saúde mental necessariamente, mas a gente vai possibilitar outras formas de cuidado, a gente vai incluindo atores, né? Faz uma discussão com o pessoal da tuberculose e chega à conclusão que a pessoa não está conseguindo acompanhar o tratamento porque isso aconteceu. Porque ela não tinha ela estava sem comer direito, então ela não tinha como ir até lá, o lugar onde fornecia café da manhã. Então eu vou levar uma marmita, um kit de café da manhã para ela, onde ela ficava. E isso foi potencializando, acho que isso potencializa a gente discutir qualidade de vida, e para mim, cada vez mais, venho pensar em saúde mental a partir disso, sim, a gente olhar para a qualidade de vida dos nossos usuários, das pessoas que estão em situação de rua, sem a gente discutir muito. Eu falo de Santa Catarina, né? Então, inevitavelmente, a gente precisa falar que Santa Catarina é um estado que gosta de coisa muito limpinha, né? Tirar todo mundo da rua é um objeto de desejo aqui do Sul. Então, então, sem a gente discutir essa grande questão de que precisa sair da rua, ainda é uma discussão, né? Infelizmente, ainda é uma discussão que vem como pauta, como é que a gente vai tirar da rua, como é que a gente... E aí o consultório na rua vem discutindo isso, quais são as possibilidades
de a gente possibilitar uma qualidade de vida e decidir junto com essas pessoas como que elas decidem ocupar as ruas ou como é que elas decidem tocar a sua saúde mental, né? Então, essas reuniões e essa rotina de matriciamento e reuniões que a gente fazia fórum, foi principalmente porque a gente descobriu que nós éramos muito poucos para uma cidade que era grande para nós, a gente não dava conta. Então, a gente precisou pensar em estratégias de ampliar, né? Vamos ampliar os nossos braços. Como é que a gente vai ampliar o braço? Então, era mais fácil para a gente fazer uma reunião com o pessoal em 1 hora, 2, a gente resolvia 10 pessoas com outro serviço do que a gente ir tentar fazer tudo sozinho, porque no começo a gente quer fazer tudo sozinho, né? E aí a gente foi aprendendo que a gente precisava dividir desde muito cedo. Não é isso, queria só dividir essa parte, né? E agradecer esse momento. Perfeito, Joyce, muito obrigada. Acho importante isso que você fala, né? Não dividir só em momento, dividir desde o começo. São coisas que fazem marca possibilidades de trabalho bem diferentes, né? São dinâmicas diferentes. Diogo? Não, bom, voltar naquela questão, né, de quem ordena a rede, como ordenar a rede, assim, e trazer uma reflexão sobre, inclusive, uma mudança de ponto que eu tive aí ao longo do tempo, né? Sempre acreditei muito em iniciativas extremamente horizontalizadas, né? Eu sempre fui muito afeto da ideia de que se existem pontos da rede que não estão se encontrando, a gente precisa puxar uma reunião ali com as pessoas que representam esses pontos da rede, fazer alguns pactos e, enfim, monitorá-los e, a partir daí, em tese, ter um fluxo suficiente para um problema que a gente identificou e se mobilizou para resolver. Agora, o que eu tenho visto muito sobre quando se tomam essas iniciativas, e isso me lembra muito, tentando não ser muito técnico, mas isso me lembra muito aquele triângulo de governo matusiano que interpõe a governabilidade com a nossa capacidade de governo e a qualidade do nosso plano. O que me chama a atenção é que, enquanto técnicos, né, e muitas vezes não gestores técnicos, né, apenas técnicos de ponta, a gente tem uma governabilidade extremamente reduzida para uma série de processos que são necessários para que a gente institucionalize alguns pactos, alguns fluxos, algumas coisas, né? E sem falar em aspectos ligados à própria capacidade de governo, né? Dependendo do que se precisa pactuar, a gente da ponta não tem né, espaço de liderança, não é visto como autoridade para poder impor algumas transformações e nem para poder impor na força da necessidade, no caso, né, não impor de fato, e não consegue acabar por costurá-las, né? Então, o que eu percebo é que quando a gente deixa isso essencialmente na mão das pessoas que estão na ponta, né, o famoso identifique os seus problemas e corra atrás de criar pontes para que eles se resolvam, a gente tem um gasto de energia muito superior, e é uma energia que não é infinita, então é uma energia que poderia estar sendo gasta em outro ponto, né? A gente tem um gasto dessa energia que seria extremamente poupado se nós tivéssemos atores institucionais. E quando eu falo aqui atores institucionais, eu falo atores com o poder de representar as instituições de fato, portanto, miro basicamente na esfera gerencial, né? Miro basicamente na gestão, se a gente tivesse esses atores conduzindo esses processos. Não que eles deixem de ser horizontais, no sentido da construção dos seus pontos, mas é necessariamente imperativo que você tenha uma condução por atores
maiores, exatamente para que a gente não perca uma energia que é essencial para as diversas outras atribuições e processos de trabalho, tentando fazer a construção dessas pontes, dessas soluções, né? E, infelizmente, acho que não precisa nem dizer, fica implícito, muitas vezes falta essa iniciativa. Eu sei que o SUS, comparado a outras diversas áreas sobre administração pública, ainda tem uma sistemática de organização para a participação de profissionais, de usuários, né, de entidades, que é extremamente acolhedora nesse sentido, mas eu acho que, principalmente nos microambientes, falta um pouco desse entendimento de que processos que visem soluções precisam ter uma coordenação que consiga, né, enfim, concentrar a governabilidade e a capacidade de promover as alterações que seriam necessárias para que o plano final dê certo, né? Seja ele um fluxo, seja ele uma nova forma de direcionar a rede, enfim. Acho que é isso. Joia, Diogo. A gente teve um pouco dessa iniciativa com o PAPS no início, né? Foi justamente pensando nisso que logo de cara, quando a gente iniciou, a gente chamou o CONASEMS para que o próprio CONASEMS fizesse ali um contato com os COSEMS para que a gente conseguisse pessoas para estarem presentes das secretarias de saúde, né? Já pensando nessa perspectiva. E aí a realidade ela vai trazendo novos desafios, né? Mas eu acho que isso foi uma coisa que fez muita diferença, assim. Então, em alguns estados fez toda a diferença a participação dos COSEMS, do CONASEMS, para que a gente conseguisse pautar essas discussões a partir de um lugar mais de gestão. Mas é óbvio que tem um pouco das suas limitações, né? Acho que você traz provocações importantes para que a gente consiga ir adiante, né? Para a gente dar cabo a todas essas discussões que a gente está fazendo. A gente está chegando aqui no nosso tempo limite, ainda tem uma iniciativa que foi do Projeto Atenda, que é do Mato Grosso do Sul, e a gente está com o pessoal aí também para falar. Então, aproveitar esse momento final para a gente abrir essa fala, para também incluir essa iniciativa aqui, antes da gente fechar aí com algumas ponderações da Carmen, enfim, tá? Camila está por aí? Tô sim, Júlia. Opa! Bem-vinda, Camila. Obrigada. Vocês me escutam bem? Te ouvimos. Não esqueça de se apresentar. Meu nome é Camila, sou psicóloga da assistência social aqui de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Estou há quase 6 meses no projeto Atenda, que é uma iniciativa deste município, né? Não é um serviço preconizado, é um projeto pioneiro aqui de Campo Grande, né? Provocado pelas secretarias, né? Assistência Social, Saúde, e pelos serviços também do Judiciário, né? Ministério Público, Defensoria Pública, que identificaram uma demanda que não estava sendo suprida satisfatoriamente, né? Na rede, identificado pelos serviços aí do SEAS, né, o Serviço Especializado de Abordagem Social, que é um serviço da assistência social, e o consultório na rua, que é um serviço da saúde, né? Então, esses 2 serviços, né, identificando uma alta demanda de saúde mental, de transtornos mentais graves, que não estavam sendo assistidos, assim, de uma forma satisfatória, né? Isso inclui o acesso dessas pessoas aos serviços e a qualidade do acesso, né, para essas pessoas.
E aí, com essas reuniões e articulações, foi intitulado o projeto Atenda Psicótico, que é um atendimento intersetorial entre a saúde e a assistência social, que atende pessoas em situação de rua com transtorno mental grave. Cada secretaria tem a sua coordenadoria, a sua gerência, né? Na saúde, a gente tem a coordenadoria de saúde mental, e na assistência social, a gente tem a gerência de média complexidade da proteção social especial. E aí os técnicos, né, são misturados, né? Uma equipe psicossocial com psicóloga e assistente social na saúde, motorista também. Na saúde temos médico, psiquiatra, temos 2 residentes em psiquiatria, temos uma técnica de enfermagem, que é a mesma técnica do consultório na rua, que fazem esses atendimentos, né, articulados e especializados com esse público específico. A gente tem uma agenda que a gente cumpre de abordagem, de intervenção, de reuniões, né? E óbvio, né, eles levantaram essa demanda, existe essa demanda, e eles não conseguem suprir essa demanda, porque é um serviço que exige profissionais qualificados e especializados para atender tal demanda. A proposta não é só oferecer o acesso, né, e sim a qualidade e o acesso contínuo, né? Não, assim, oferta aqui e pronto, acabou. Eu acho que vai de encontro um pouco sobre o que a Carmen trouxe, né? A internação não é o caminho, o único caminho, né? E é um grande desafio, acho que todo mundo trouxe um pouquinho aqui, sobre esse desafio de tirar um pouco dessa expectativa higienista, né? Preciso tirar da rua, se vira, tira todo mundo da rua, interna, e a gente vê depois. E o depois não acontece, e eles voltam para a rua, né? E acho que o serviço veio exatamente para que o depois aconteça, né? Que existe a internação, a gente sabe que o serviço é incluído, mas o primeiro objetivo não é a internação, e sim a vinculação com esse paciente, né? Para que ele seja escutado, para que ele tenha uma escuta qualificada, né? Pertinente, e que ele possa ter acesso a todos os serviços e inclusive o direito de convivência, né, comunitária, familiar, social. E aí até que as pessoas entendam isso é um processo, né? Porque até para o processo de vinculação com o paciente... 25 desembargadores, se não me engano, algo especial? Perdão. Imagina. Até o processo de vinculação, ele toma um tempo, né? Então, a demanda vem, né? Existe uma solicitação de atendimento, uma denúncia, nós vamos até esse paciente que está na rua. E aí a pessoa acha que a gente vai chegar lá e já vai retirá-lo, né? Mas aí a gente explica, né, para a comunidade, para o órgão requisitante, que o nosso trabalho é vincular com aquele paciente. Inclusive, se ele for internado, ele continua vinculado, né? A gente faz as visitas institucionais, né? A gente promove a visitação da família nas internações, que é o fortalecimento dos vínculos, né? Regulariza toda a situação civil daquela pessoa, direito de documentação básica, que todos eles, né, em sua maioria, perdem documentação, ficam todos sob nossa posse, né? Que a gente sabe que não são capazes de cuidar e de preservar e de guardar esses documentos, né? E aí a gente começa o trabalho, que é o mais desafiador, não é com o paciente, o mais desafiador é com a rede, porque a gente está falando bastante sobre isso, né? Sobre o cuidado compartilhado, né? E aí a gente precisa desmistificar muita coisa, não só sobre o preconceito com a pessoa com um transtorno mental, mas também a dificuldade da rede entender que o nosso serviço ele não é protocolar, ele não segue um padrão de fluxo, né? E às vezes eles entram nesse entrave. Não, mas preciso primeiro regular, preciso primeiro incluir. Ele precisa estar numa instituição de um equipamento de saúde para, então, acessar a internação.
E a gente foge de tudo isso aí. A gente faz o caminho inverso, atropela, entra, vira, mas a gente não segue o fluxo, porque não é sobre a rede, é sobre preservar essa autonomia do paciente e que está com ela comprometida, né? Ele não consegue acessar e no agendamento, um horário e tomar medicação, não tem essa rotina. A rotina quem introduz é a gente, né? Então, o nosso trabalho hoje, desde 2019, né? Ele é ativo aqui no município. Então, a gente faz tanto esse trabalho de saída da rua, né? Desde possíveis reintegrações familiares, internações em instituições de longa permanência, e todo esse processo, né, toma um tempinho aí, mas como eu falei, né, o desafio maior não é o paciente. O paciente, a gente, por incrível que pareça, né, as pessoas elas têm essa dificuldade, e eu entendo, né, que é um serviço excepcional e atípico, até nos diálogos, né, entre os profissionais. Então, tentar, por exemplo, entender como é uma vinculação com esse paciente, é outra configuração, né? Como eu mantenho ele vinculado a mim, como eu vou vincular um paciente que está em surto, né? Não existe essa aproximação sucessiva de longa data, né? Porque nem sempre ele vai se recordar, inclusive, de que a gente existiu na vida dele semana passada. Então, é um processo mais complexo. E a gente, né, vem com esses enfrentamentos sobre como a gente começa o atendimento e como a gente continua, porque ele não tem fim. Esse paciente nunca deixará de existir na rede, porque ou ele estará incluído no equipamento de longa permanência e vai continuar acessando os nossos serviços, ou ele vai continuar na família, que também precisa integrá-lo aos nossos serviços, né? E continuar esses serviços. Então, a gente costuma falar assim, não existe um desligamento, né? Não existe desligamento, existe a inclusão. E, a partir disso, só se ele, né, evadir e a gente perder totalmente contato por uma evasão para outro município, né? Algo do tipo. Mas ele sempre está retomando e retornando e a gente está em constante acompanhamento, né, desse paciente. Acho que de uma forma bem generalista é isso, né? A gente conta com essa equipe completa e a gente ainda está em constante aperfeiçoamento, né? Que é identificar quais as principais falhas da rede, o que a gente precisa melhorar. O Judiciário, ele é um grande parceiro para nos dar esse apoio quando as duas secretarias divergem, né? Então, vamos lá, então. A gente coloca tudo na mesa, promotoria e defensoria se manifestam e juíza dá a cartada final, né? Então, eu acho que é um projeto que tem tudo para dar super certo, mas que precisa dos alinhamentos. Eu acredito que quem for, né, utilizar desse projeto como uma iniciativa para o seu município, eu acho que vai começar com uma estrutura melhor, né? Que os maiores desafios a gente já está passando e isso antecipado para quem vai começar é de grande valia para já ir se, né, polindo e ajustando os seus serviços. Perfeito, Camila. Você finalizou? Sim, finalizei. A Leslie, nossa mediadora do Mato Grosso do Sul, havia falado um pouco dessa iniciativa, mas hoje você trouxe um panorama mais do dia a dia, mais do cotidiano. Ela tinha falado um pouco da iniciativa, assim, né? No nosso informativo, a gente até colocou ali disponível um episódio do podcast que foi produzido sobre essa iniciativa, de uma reportagem de televisão, mas eu acho que uma coisa que chama um pouco a atenção é uma participação mais ativa do judiciário, né? Em determinados âmbitos, isso é uma questão que ainda gera ali alguns tensionamentos dentro do campo da saúde, dentro dos outros campos, né?
o judiciário tem uma participação, às vezes é necessária, né? Talvez ele aí que tenha um papel desse poder de autoridade, né? Ó, vocês estão aí no impasse, vamos fazer aqui, e aí a gente já resolve logo, né? Enfim, né? Alguns tensionamentos que possam ter, ou, né? Algumas divergências. Acho que essa é uma questão, e também foi um pouco provocada a partir das próprias secretarias, né? Defensoria Pública, se eu não me engano, também, o Ministério Público. Então, acho que esse é um diferencial, assim, que algumas comunidades a gente chegou a ver que fizeram essas discussões no primeiro momento, e eu acho que isso tende a abrir um pouco mais, assim, né? A gente vai identificando a necessidade de trazer mais para a nossa pauta, para essa temática, e, né, esses outros órgãos, né, como o Ministério Público, Defensoria, que também tem uma participação muito ativa e que, às vezes, pode fazer uma diferença muito grande dentro desses espaços, né? Tanto de legitimidade, enfim. E é isso, agradecer, muito obrigada. Vou fazer aqui mais uma abertura aí para quem quiser fazer algum comentário em relação ao que a Camila falou. Se quiser, inclusive, Tem uma pergunta, né? Eu tenho uma pergunta só. Nossa, muito obrigada, Camila, por dividir essa experiência com a gente, né? Eu fiquei com várias dúvidas, a gente pode até conhecer lá, fiquei muito curiosa para conhecer, mas a equipe da saúde é uma equipe de consultório na rua ou é uma equipe de saúde mental? A técnica de enfermagem é do consultório na rua, o psiquiatra, ele está vinculado ao CAPS-AD, e aí algumas outras gerências, né, e coordenadorias, que tem várias na saúde, né, e os residentes, quando encaminhados para eles, são diretamente encaminhados para o Projeto Atenda. Tem uma parceria com a residência. Sim, sim. Opa! É isso, Carmen? Nossa, pensei que você ia fazer vários, acho que vai ter que deixar para um outro momento, né? De repente, vocês quiserem trocar aí e-mails, contatos. E essa é a proposta, né? Acho que essa é um pouco da proposta mesmo da nossa comunidade. Vou deixar aqui no chat o meu e-mail e meu contato telefônico, tá? Você pode repetir, Camila? Perdão. Eu vou deixar aqui no chat o meu e-mail e o meu contato telefônico. Perfeito. Pode deixar, porque também estou deixando no nosso informativo também. Tá. Pessoal, a gente tem aqui um compromisso firme com o nosso horário, para não desencorajar as pessoas de participarem, para elas, né, entenderem que a gente vai cumprir, vai tentar ao máximo cumprir certinho nossos horários, sem prejudicar a agenda de ninguém, porque a gente sabe que todo mundo aqui é trabalhador, trabalhadora, tem que ter suas agendas, seus compromissos, além da vida e das questões para cuidar em casa, enfim. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Acho que conseguimos cumprir mais uma vez com a proposta do nosso encontro, que é justamente conhecer algumas das iniciativas que a gente tem, a gente conseguir fazer essa integração entre pessoas de diferentes territórios, conhecer iniciativas muito interessantes, muito importantes, que podem, né, serem adaptadas ali para onde cada pessoa trabalha, para onde cada pessoa reside.
também me trouxe, inclusive, questões até para a gente pensar da própria comunidade de práticas. Então, acho que esse objetivo, que é fundamental para essa iniciativa, ele foi muito bem atingido. Hoje a gente teve, inclusive, uma participação maior de pessoas do que o nosso primeiro encontro. Então, a gente espera que no próximo ainda também a gente continue aumentando. Né? Então, Carmen, eu já vou passar para você e aí eu faço aqui um aviso final. A ideia é só, uma mensagem que eu acho importante é, quando a gente pensa saúde mental na rua, não opor rua à internação, mas rua à moradia. E acho que tentar evitar cair nessa armadilha, né? Queremos ou não queremos tirar as pessoas da rua? Assim, acho que a função da saúde é garantir o direito à vida, que é muito importante, assim como o direito à moradia, assim como o direito ao trabalho. Então, acho que a gente não precisa entrar nessa disputa, muito pelo contrário, é importante que a pessoa tenha saúde para se manter na moradia, mas é importante que tenha moradia para ter saúde, e a questão nossa, o foco não é não tirar da rua também, não é tirar da rua, mas também não é não tirar da rua, né? Para a gente ter cuidado com esse debate. É isso, obrigada, gente. Muito importante esse espaço. É isso, mais uma vez, obrigada, Carmen, que é uma parceira muito importante nossa do NUPOP, e eu imagino que a partir dessas nossas conversas, desses nossos encontros, vão vir outros e outras parceiros e parceiras aí para estar somando, para que a gente continue esses debates, que a gente continue, isso é uma coisa que ficou muito marcado hoje também, a importância da gente manter esses espaços, da gente manter o diálogo, da gente ter uma certa constância para que a gente consiga avançar nas nossas conversas, para pensar desafios, soluções, estratégias de enfrentamento e pautar políticas públicas, que eu acho que isso foi algo muito importante, foi dito aqui também. Só lembrando, então, hoje foi agradecer também a participação de todas as pessoas que, mesmo que não trouxeram, mas que estiveram presentes, estiveram atentas, fizeram seus comentários no chat e ali no chat do YouTube também. Lembrando, então, que esse é o nosso segundo encontro da fase 2 da comunidade de práticas. A gente tem mais 2 encontros previstos, um para o próximo mês de fevereiro e outro para o mês de março, que vai ser o nosso encerramento. A gente vai ali, vai tentando fazer o que é possível, assim, entra um recurso ali, entra aqui, a gente vai tentando manter aí viva a nossa comunidade, mas ela já é algo de propriedade de todo mundo, tanto quem participou antes, quem está participando agora. A gente tem o nosso site, o Ideia SUS, então vejam, visitem o site, lá tem a nossa primeira fase, tem um pouco dos produtos de conhecimento que foram desenvolvidos pelos nossos mediadores, mediadoras, em cada estado, e também tem um pouco da nossa fase 2, à medida que a gente vai avançando, né? Então, já tem ali o registro do nosso encontro 1, que foi a relação entre SUS e SUS, em dezembro, e agora a gente também vai trabalhar aqui para pegar um pouco das práticas que foram comentadas hoje, para colocar no nosso informativo e lançar também a gravação de todos os encontros, ela fica na íntegra também, disponível, e no dia 9/2 fica aí o convite para a gente falar dos processos de trabalho das equipes de consultório na rua, Centro Pop. A gente vai ter a participação de uma mediadora que foi bem importante no nosso projeto, que é a Mirna Teixeira, do Rio de Janeiro, que é da Escola de Saúde Pública do Rio de Janeiro, e que também acabou se tornando uma parceira muito forte do NUPOP, da Fiocruz de Brasília. E em março, dia 16, a gente também vai estar aí falando sobre a saúde da mulher em situação de rua, e aí no próximo encontro eu confirmo o nome da nossa convidada. Tá? Então, estão todos e todas convidados
Quem não tiver acesso ali, porque a gente passa um pouco a gente tem os nossos meios de comunicação ali, tanto pelo WhatsApp quanto pelos e-mails. Então, a gente tem uma lista de e-mail, a gente manda e-mail para todo mundo, a gente tem o WhatsApp. Na dúvidas, não recebeu por nenhuma das vias, entra lá no Ideia SUS, que a gente sempre deixa o link disponível. Então, a ideia é que o Ideia SUS seja essa principal plataforma de interação entre a gente, de possibilidade. Então, outras pessoas também podem enviar artigos, documentos, iniciativas. Olha, bota lá, Júlia, bota lá que eu acho que vai ser interessante ter esse documento aí, ele foi muito rico aqui para o território, então não tem nada, absolutamente nada que impeça a gente de colocar outras produções de conhecimento que falem sobre práticas, ou que não falem sobre prática, mas que outra coisa que seja interessante, que possam ser inseridas lá na plataforma. Marcelo, você quer fazer também algum comentário de fechamento? Não, só agradecer mais uma vez, agradecer a Carmen, a Márcia, e parabenizar você também, Júlia, pela condução desse processo. Né? Agradecer ao Tiago e a todos que estão aqui, todas e todos que estão aqui com a gente, tanto aqui junto na plataforma, convidar todo mundo, venham para a plataforma, é mais legal aqui do que acompanhar pelo YouTube, mas também para as pessoas que estão no YouTube e, enfim, desejar uma boa noite e até a próxima. Obrigada, gente. A gente aguarda vocês aí em fevereiro. Chamem os colegas. Tchau, tchau. Tiago, você tirou foto? Não, não tirei. Quem puder, aparece aí, quem não saiu ainda. Vamos, gente, fazer uma foto. Gente, pose para foto, rápido. Quem ficou? Deixa só um segundo. Vamos lá, todo mundo pronto, preparado? Vamos lá. Espera aí, para ficar bonito. 2, 3 e... Foi! Valeu, pessoal. Tchau, tchau, gente. Tchau, obrigada. Tchau. Obrigado a todos. Parabéns, Júlia, pela condução. Tchau, gente. Boa noite. Valeu. Tchau. Boa noite. Obrigada, Diogo, Camila. Tchau, Júlia. Obrigada. Tchau. Carmen, Valeu, a gente te manda um informativo, viu? Tá bom, beleza. Vou tentar participar da próxima também. Perfeito. Obrigado, Beijo, Carmen. Obrigada. Obrigada, de coração. Obrigado, Camila. Muito bom. Parabéns pelo projeto. Incrível, incrível. Muito, muito feliz de ver um projeto da Confex andando até hoje, né? É incrível. É riquíssimo para a gente. Parabéns. Imagina, eu que agradeço o espaço. Que ótimo.